Olá, meu nome é Helder Eduardo Canales, sou aluno do curso de pós-graduação da Unifesp, As Áfricas e Suas Diásporas. O meu artigo é intitulado A Revolta dos Malês em um contexto de diáspora africana, revisitação histórica e releitura islâmica a partir da análise simbólica e iconográfica de amuletos. As fontes utilizadas para esta pesquisa foram Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês, em 1835, de João José Reis, O Alufarro Fino, de João José Reis e colaboradores, O Mundo Muçulmano, de Peter Demand, e O Significado dos Versículos do Alcorão Sagrado, de Samir Hayek. Este artigo teve a intenção de dialogar com a obra de João José Reis, intitulada Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês, em 1835, publicada em 2003. O artigo utilizou como chave de leitura os próprios princípios doutrinários do Corão, o livro sagrado do Islã. Foi realizada inicialmente, portanto, uma revisitação histórica do movimento diaspórico que ocorreu no território africano do século XVI ao século XIX. Em primeira instância, observei que muitos autores entenderam estes movimentos diaspóricos como ligados exclusivamente ao tráfico transatlântico, como provenientes de um pressuposto colonizatório europeu. No entanto, a partir de uma vasta análise bibliográfica, observamos que esses movimentos estavam relacionados também às dinâmicas de lutas travadas entre as próprias etnias africanas que disputavam território em solo africano. Este processo diaspórico africano se intensificou no século XIX. De acordo com Silvério, na obra História Social da África, os historiadores se debruçaram nesse período histórico para descrever a história social do tráfico e da escravização no Atlântico. Historiadores observaram que o tráfico de escravizados era uma fonte de riqueza para os reis africanos, ou seja, os próprios reinos africanos se serviam desta prática, não sendo originária a partir de intenções europeias. Temos como exemplo o reino de Oió, a cidade sagrada dos Yorubás, destacado como o mais poderoso estado da região do Golfo de Benin. Este reino, portanto, além de ser um estado traficante, se servia da escravidão em intensidade. Muitos escravizados, de maioria Haussá e islâmica, vinham da região ao norte do estado Yorubá, mais propriamente do Califado de Sokoto, estrutura política que unificou os reinos Haussás islamizados. Assim, muitos africanos muçulmanos foram trazidos para diversas regiões das Américas como escravizados e lá buscaram reproduzir o que puderam das práticas islâmicas. Mas não se sabe exatamente quando esses escravizados islâmicos chegaram em terras brasileiras. O que se sabe é que, antes do século XIX, chegavam da África Ocidental alguns africanos muçulmanos, conhecidos por mandingas. Daí nasceu a denominação Bolsa de Mandinga. Estas bolsas serviriam de proteção contra todo o mal. Ao longo do século XIX, o Islã se tornou uma grande força política na África Ocidental, mais propriamente no atual estado da Nigéria, espaço geográfico de reinos Haussás. De lá vieram, então, estes muçulmanos escravizados. Mas ao final do século XIX, houve a desintegração do poderoso império Yorubá de Oió, de onde também vieram alguns escravos islamizados. Nesse contexto, chegaram ao território brasileiro grandes grupos de africanos muçulmanos que se tornaram os protagonistas da Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, então, foi um movimento ocorrido em Salvador, no ano de 1835, relacionado à tentativa de superação das forças escravocratas baianas. Esse movimento foi liderado por forças muçulmanas
e programado para o dia 25 de janeiro de 1835, festa de Nossa Senhora da Guia. Este levante estava previsto que ultrapassasse os limites de Salvador, atuando em todo o recôncavo baiano. A intenção seria criar um califado na Bahia. No entanto, esta revolta foi sufocada pelas forças governamentais brasileiras. Então, os historiadores estudaram esse movimento e utilizaram duas principais fontes históricas para elucidar os fatos. A primeira foram os documentos policiais, os depoimentos dos africanos islamizados que foram presos. E a segunda fonte histórica muito importante, alguns amuletos que foram encontrados nos corpos dos revoltosos. Se debruçaram também sobre a denominação Malê, que para eles chegaram à conclusão de que significava todo africano islamizado, então receberia aqui em território brasileiro a denominação de Malê. Mas na obra de João José Reis foi utilizada uma fonte histórica específica, que seria um manuscrito presente em um amuleto, relíquia sagrada utilizada durante a revolta pelos insurgentes. Esse amuleto se encontra hoje no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Neste amuleto analisado, constava um fragmento de manuscrito que continha a imagem de um barco, com uma mensagem escrita acima dele em língua árabe. No meu artigo, eu proponho, então, uma nova análise desse fragmento, a partir da observação da escrita em árabe. Neste amuleto encontrado, havia um manuscrito, então, contendo esse barco, com uma inscrição em árabe, uma frase que dizia: Muhammad, mensageiro de Alá, Alá o abençoe e lhe dê a paz. Então, propondo uma nova interpretação deste amuleto, que foi analisado na bibliografia citada, a análise inicial dizia que Muhammad, neste barco, estaria levantando um braço e fazendo uma oferenda. No entanto, de acordo com as tradições islâmicas, Maomé jamais pode ser representado. E olhando essa frase acima do barco, observei que não é um braço estendido, mas sim o traço inferior de uma letra árabe, Waw, e que é composta por um círculo e um traço inferior. Na análise do autor, foi entendido como braço. Eu proponho uma nova análise que condizia com o fato de ser o traço de uma letra em árabe. Em resumo, ao procedermos à análise de uma fonte histórica do tipo de um fragmento de texto com escrita islâmica, é fundamental o conhecimento das tradições e da doutrina islâmica e também da língua árabe, dada a complexidade que envolveu esse vestígio material. No entanto, esta minha análise é apenas uma análise pontual desse documento que não impacta, em definitivo, na interpretação que João José Reis faz sobre a revolta dos malês, em sua obra Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês, em 1835.